A gente sabe que as nossas crianças estão um cérebro sendo construído e que depois já de construído é difícil mudar alguma coisa. A gente muitas vezes cria nos nossos filhos e vai alimentando esse comportamento que um dia vai fazer a gente afastar um pouco dos Infelizmente, a gente não percebe, a gente treinou os nossos filhos em um comportamento ruim. Ele se frustrou tanto porque os pais tiraram, né? Deram o castigo e tiraram o computador e o celular. Eles deram o castigo na quinta-feira. Na sexta-feira, ele já fez isso. É difícil também para a gente fazer o uso do não, mas a gente é obrigado a fazer esse uso. A gente vai estar alimentando um monstrinho que vai tomar conta do corpo da nossa criança. E quando a gente não faz o que a gente deve fazer na fase certa, isso tende a se estender para outras fases da vida. E aí, nesse vídeo de hoje, sensibilizado com essas notícias que a gente tem acompanhado aí na televisão esses dias, sobre esse jovem, esse adolescente que atacou a família, eu vou falar sobre como a gente pode diminuir o risco de que as nossas crianças cresçam, se tornem monstros que fazem mal aí na sociedade. Como que a gente pode estimular a nossa criança para crescer moralmente, intelectualmente e não correr risco de fazer mal para a sociedade, para a sua família e até para si próprio, seja através de transtornos de personalidade, através de psicopatia ou até mesmo através de quadros depressivos, porque quando a pessoa está com um quadro depressivo severo, a pessoa não corre risco de fazer mal só para si, faz mal para a família toda também. Meu nome é Elias, sou enfermeiro, pós-graduado em neurociências, e desde 2008, quando eu entrei no SAMU, que é onde eu trabalho, esse assunto de transtornos mentais tem me deixado muito interessado e incomodado. Por isso, eu venho convidar você para assistir esse vídeo aqui e refletir junto comigo sobre o que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças. Porque esses problemas mentais, depressivos, de ansiedade, têm assolado principalmente a população jovem. E as nossas crianças que estão nascendo hoje podem sofrer muito com isso quando elas crescerem. E a gente tem o poder de mudar isso agora. Já deixe o like, aí o canal é pequeno, você vai ajudar bastante. E fique nesse vídeo para refletir junto comigo com esse caso do adolescente que matou o pai, matou a irmã, matou a mãe, como o caso da Susana Richthofen, como o caso da criança da família Perseguini, e alguns outros casos que a gente vê aí de transtornos graves que geram atrocidades. É lógico que a gente, né, não vai ficar focando nisso, porque são casos extremos e são raros de acontecer. Mas isso leva a gente a refletir sobre doenças mentais e sobre também como a gente cria os nossos filhos com comportamentos que vão ser um dia comportamentos que vão fazer a gente afastar dos nossos filhos. Às vezes, a gente, os próprios pais, somos aqueles que alimentam, estimulam os monstrinhos que vão crescer e vão se tornar fortes o suficiente para nos atacar. Não estou falando que seu filho vai chegar a fazer mal para alguém, mas às vezes, por exemplo, da maneira que a gente cria os nossos filhos, a gente pode evitar muitos transtornos mentais, como, por exemplo, ansiedade e depressão, que não faz mal só para a pessoa em si, faz mal para toda a família. E às vezes faz mal para a família, pode fazer mal para a família que seu próprio filho vai constituir no futuro. Então a gente precisa refletir sobre as nossas condutas como pai hoje e frear certos comportamentos já desde a raiz, para não deixar que isso se torne uma coisa grandiosa. Como eu disse antes, desde que eu entrei no SAMU, em 2008, eu venho me impactando com esses assuntos. Porque quando eu entrei no trabalho, nos meus 5 primeiros anos, quando a gente pegava um caso de tentativa de suicídio, quando a gente pegava surto psicótico, era uma coisa incomum, era um tipo de ocorrência que não acontecia sempre. E aí, quando a gente terminava, né, os atendimentos e tudo mais, a gente sentava, os colegas, e a gente conversava sobre isso, todo mundo ali impactado, assustado, porque era uma coisa incomum. Mas com o passar dos anos, isso foi começando a aparecer tanto, todo dia são tantas ocorrências de tentativa de suicídio, que a gente já nem conversa mais entre si. A gente fica ali, trata isso como se fosse uma coisa banal, porque acontece tanto. Surto psicótico, então, que é o carro-chefe do SAMU, meu Deus, acontece a todo segundo. Mas só o familiar que passa por isso, as pessoas próximas, sabe o tanto que é catastrófico casos como esse. Então isso tem se alastrado de uma maneira tão impressionante que eu fico assustado ainda. Mesmo no trabalho a gente não fica mais sensibilizado, mas eu fico assustado porque eu tenho filho. E eu fico preocupado se os meus filhos vão entrar nessa onda que tem sido cada vez mais comum.
É como se fosse uma epidemia que pelo ar vai se espalhando, não só aqui no nosso país, no mundo inteiro, esses transtornos mentais. Eu fico ainda impressionado quando a gente vai atender em escolas e a gente chega lá, vários adolescentes, a gente vai atender um adolescente, e aí vários, né, que atrai sempre curiosos os atendimentos, e aí chegam vários adolescentes. Eu também tenho ansiedade, eu também tenho ansiedade. Ah, eu também tenho. Eu também tenho ansiedade. Ah, eu tomo remédio. Ah, mas eu não tomo não, mas eu também tenho ansiedade. E eles começam a conversar e falar como se fosse uma coisa super normal e comum, como se é normal ter isso aí. E aí a gente fica impressionado porque isso não é uma coisa normal. Não é para ser desse jeito. E a gente que tem filho, eu fico muito preocupado porque eu não quero um problema desse que limita a vida da pessoa por um todo e traz transtornos absurdos. Eu não quero que meus filhos cresçam com esse tipo de problema. Então, o que eu puder fazer para interferir já agora, desde a criação, para tornar meus filhos mais resilientes, para fazer com que eles fujam do efeito também manada, porque muitas vezes a gente vê todo mundo tendo, a gente acha que é normal, acaba ficando mais fácil da gente adquirir isso também, porque a gente já quebra uma barreira ali da resistência. Opa, isso aí não é normal, não é normal não, eu não quero ter isso aí não. E no que eu puder ajudar os outros pais também a ficarem livres de qualquer problema, né, de transtorno comportamental, eu vou fazer para ajudar. Eu acho que nós temos falhado como sociedade ao cuidar das nossas crianças. E nós temos falhado também com as nossas próprias crianças na parte menor da sociedade, que é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que é a célula indivisível, né, de tudo isso que a gente vê, de toda essa estrutura que a gente vê social. Porque é quando cada membro, cada filho, cada pessoa da nossa família sai para fora é que constitui toda essa grande sociedade, essa complexa sociedade que a gente vê. Então a gente vê o grande poder que nós temos ao cuidar dos nossos filhos dentro de casa, que a gente pode interferir em como a sociedade vai funcionar. E quanto a esses problemas, como no vídeo do jovem que ficou nervoso com os pais e atacou a família porque tiraram o celular e o computador dele, como esses casos menores também que a gente vê de surto psicótico, como eu falei, que às vezes até criança surta porque os pais tiram os celulares e a criança começa a quebrar tudo em casa. É lógico que situações como essa não acontecem do nada. Uma criança só está viciada no celular dessa quantidade porque foi permitido ela chegar nesse nível de vício. E a gente, como pai, né, cuidador, regulador de que eles fazem, porque a gente é o órgão regulador, a gente tem que regular tudo, a gente tem que passar o filtro o tempo inteiro. Se chegou nesse nível de vício, é porque a gente foi permitido, a gente permitiu, a gente falhou em alguma parte. A gente tem que ter a consciência que nenhum incêndio começa grande. Só que quando o fogo está ali pequeno, pequenas labaredas, a gente geralmente não dá importância. E aí quando o fogo, esse incêndio se torna grande, incontrolável, começa a correr risco de destruir tudo aquilo que a gente construiu, aí que a gente se preocupa e tenta resolver. Mas aí já pode ser tarde demais. A gente sabe que as nossas crianças estão um cérebro sendo construído e que depois já de construído é difícil mudar alguma coisa, mas muitas vezes a gente não dá a devida importância no período que a gente está vivendo ali da infância, focar nessa construção, porque muitas das coisas que a gente sabe que a criança vai fazer repetidamente, vai fazer parte de quem ela vai ser. Então, se eu tenho o poder de ser coautor da história do meu filho, porque a gente é coautor, a criança é autora da própria história, é lógico, mas nós pais somos coautores, a gente escreve essa história junto com a criança, a gente tem um poder de influência muito grande e a gente sabe que se a gente interferir, se a gente ajudar que certos comportamentos, né, passem a ser feitos repetidamente, esses comportamentos vão fazer parte de quem a criança é. E ela vai passar a fazer isso também, a expressar esses comportamentos até de maneira automática no futuro. É como a gente, por exemplo, o nosso cérebro não tem, não gosta de ficar gastando energia pensando, raciocinando, refletindo. Por exemplo, de manhã, você acorda, você não fica pensando, será que eu vou para o trabalho hoje? Não, você já acorda no automático, vai escovar os dentes, veste a roupa, vai para o trabalho, não fica pensando qual caminho você vai pegar para ir para o serviço, você já segue aquele caminho automático. Quando você olha para trás, você pensa, será que eu tranquei a porta de casa? Mas você trancou, você nem lembra disso. Por quê? Porque isso já é automático, o cérebro não fica gastando energia pensando nessas coisas que a gente já acostumou fazer de rotina.
Porque se o cérebro ficar pensando em tudo isso, refletindo em tudo isso, como que eu vou sentar, como que eu vou andar, qual passo que eu vou dar agora, no final, na metade da manhã a gente já está sem energia para nada. E as nossas crianças têm esse poder também, o cérebro delas tem esse poder. A gente pode ajudar elas a expressarem comportamentos, rotinas repetidamente, e isso vai fazer parte automática do comportamento cerebral dela, da maneira que ela vai expressar esse comportamento. Quer ver um exemplo de um comportamento ruim que a gente muitas vezes cria nos nossos filhos e vai alimentando esse comportamento que um dia vai fazer a gente afastar um pouco dos nossos filhos? Por exemplo, você está com um problema sério para resolver hoje e aí você dá o celular para o seu filho, vê um vídeo ali, ele fica quieto enquanto você resolve esse problema. Só que aí no outro dia, o seu filho, né, gostou de ver o vídeo e tudo mais, o que ele vai fazer? Ele vai querer o celular. E aí, para ganhar tempo, para resolver algum outro problema, aí você vai e empresta de novo mais um pouquinho. Aí outro dia você não empresta, mas o seu filho já sabe dessa possibilidade, vem insistir. E aí, um dia você não entrega, outro dia você entrega, um dia você não entrega, outro dia você entrega. E isso vai, né, geralmente vai aumentando mais os minutos que a criança fica com o celular, porque você tem mais tempo de resolver as coisas. E aí chega um dia que a criança já quer tanto aquilo que você nega, e a criança começa a chorar, berrar, fazer aquela birra que faz parte da criança também isso. E aí você, para evitar chororô, aquela confusão toda, você libera de novo. E aí a criança que não tem o poder ainda de raciocinar, porque o bebê pequeno, ele ainda não tem o poder de raciocinar, de refletir. Às vezes a gente fala, a criança está me desafiando, a criança é isso, a criança... Não, a criança pequena, ela ainda não reflete, não raciocina desse nível. Ela começa a desenvolver isso depois dos 2 anos de idade. Mas aí o que acontece? Por essa prática que você permitiu e você foi treinando o seu filho, ele fica bom em o quê? Em fazer esse processo de birra, de ficar mais agressivo para conseguir o que ele quer. E aí você treina o seu filho a crescer nesse comportamento e quando ele está mais adulto, que, né, sem falar dos pontos negativos que o uso de tela muito grande, sem controle dos pais causa, eu não sou contra o celular, é lógico, eu sou a favor do celular. Mas se você regular, se você não regular o celular, querer só para ganhar tempo, oferecer um celular, aí, meu amigo, não serve para nada, porque o celular é muito bom para ajudar a construir o intelecto dos nossos filhos, treinar eles, muitos aplicativos, mas enfim, isso é outra história. Mas enfim, o que acontece? O cérebro do seu filho vai crescendo e se desenvolvendo e vai finalizando a construção, sabendo que se ele, né, for um pouco mais incisivo, ele vai ganhar o que ele quer. E você vai acabar cedendo. E aí, quando o cérebro já está ali quase pronto, quase formado, o cérebro do seu filho já está graduado e pós-graduado em o quê? Em imaturidade. Em imaturidade, em não saber esperar, em não saber dialogar, em não saber conviver adequadamente, né, de acordo com as regras sociais, porque tem regra social, ele tem que saber esperar o tempo dele, ele não pode fazer tudo que deseja, tem que controlar os impulsos. E aí, às vezes, né, a gente treinou o próprio filho nesse comportamento que vai fazer a gente afastar dele, ou vai fazer a gente ter problema com o filho. Então a criança perde ali capacidade, né, de lidar com frustração, porque não foi treinada desde o início. Perde a capacidade de esperar alguma coisa, porque não foi treinada desde o início. E aí não desenvolve moralmente, intelectualmente, em todo o potencial, às vezes porque a gente foi omisso, ou a gente, né, realmente, infelizmente, a gente não percebe, a gente treinou os nossos filhos em um comportamento ruim. A gente precisa entender que a birra, o choro, a dificuldade em lidar com o não e com as regras sociais é normal para a criança. Essa dificuldade da criança é uma coisa normal. E a gente tem que aceitar isso. A gente não pode ficar com raiva porque a criança não está entendendo. Isso é normal dela. E a gente, nesse processo, tem que enfrentar essa dificuldade, assim como é difícil para a criança também incorporar as regras, né, sociais, é difícil também para a gente fazer o uso do não. Mas a gente é obrigado a fazer esse uso, porque é necessário o bom desenvolvimento da criança. Porque se a gente, né, começar a vir com o discurso, eu cansei, essa criança não tem jeito não, essa criança é demais, ela não dá conta de lidar com frustração, então vou deixar para lá. Se a gente for com essa, enquanto a criança é pequena, a gente vai estar alimentando um monstrinho que vai tomar conta do corpo da nossa criança. E quando ela crescer, pode ser que a gente nem reconheça, não, meu filho está fazendo isso, meu Deus. Por quê? Porque quando a gente resolve um problema na fase certa, a birra é normal nessa fase.
Então vamos educando, vamos fazendo uso do não, vamos, né, lidar com essa situação difícil agora, mas quando essa fase passar, esse problema vai ter ficado só nessa fase, porque superou. Agora, quando a gente não faz o que a gente deve fazer na fase certa, isso tende a se estender para outras fases da vida. E aí é que complica. O Piaget, que é um cientista, né, um estudioso que fez muita diferença no desenvolvimento infantil, ele bateu muito nessa tecla, né, de quanto é importante o desconforto, os desafios, né, tudo aquilo que incomoda a gente, para que o cérebro se ajuste, tenha capacidade de se esforçar e se ajustar para se desenvolver de maneira plena. Então a gente, assim, muitas vezes esse negócio de parentalidade positiva, que é uma coisa que eu acho muito bom, realmente, né? Disciplina positiva é muito bom, não estou falando mal, mas isso tem confundido muito os pais, porque a parentalidade gentil não é retirar as frustrações e os desconfortos. A gente tem que manter isso, porque o desconforto, a frustração é como o peso de academia, que vai deixar o corpo mais forte, mais bem preparado para qualquer coisa, qualquer desafio que vier depois. E se não vier, de qualquer forma, o corpo está bem preparado e está crescendo com sua plenitude máxima. Então a gente não pode negar das crianças o direito de lidar com situações difíceis, situações de frustração. A gente não vai causar, mas a gente também não vai evitar. Nesse caso do adolescente aí que a gente viu, né, olha o tanto que foi complicado. Ele se frustrou tanto porque os pais tiraram, né, deram castigo e tiraram o computador e o celular. Eles deram castigo na quinta-feira. Na sexta-feira, ele já fez isso, tudo que ele fez. Matou o pai, matou a irmã, esperou a mãe chegar do serviço. Olha, ele esperou mais de 6 horas até a mãe chegar do serviço. Nesse período, mesmo vindo ali os corpos do pai e da irmã, ele não se arrependeu, continuou com o plano. Depois disso, ele seguiu com vida normal. É impressionante a falta de capacidade da pessoa de lidar com frustração. Ainda a gente não sabe se realmente, né, ele vai receber o diagnóstico de psicopatia, porque ainda tem isso aqui no Brasil, né? A nossa lei estimula muito casos como esse, porque o psicopata ele é um cara inteligente, ele é esperto. Então ele sabe, por exemplo, muitos países, né, onde as leis são rígidas, onde mesmo criança enfrenta duras penas, os psicopatas se contêm mais. Por quê? Porque eles sabem das consequências. E como eu falei, o complicado no Brasil é que, por exemplo, antes dos 18 anos não se pode diagnosticar como psicopata, né? Porque a nossa legislação não permite isso. Então, não dá para saber ainda. Mas como eu falei, muitos casos, apesar de ser muito raro, isso não é o comum, enquanto a criança está pequena, pode ser que até se descubra isso quando vê a perversidade da criança, porque quando a criança é pequena, ela ainda não sabe, né, o que é certo, o que é errado, a inocência dela vai falando mais alto. E aí, às vezes, a criança conta, né, por que ela fez determinadas ações, maltratou certos animais, ou maltratou o irmão, ou maltratou algum coleguinha, e fala que não sentiu nada, não sentiu empatia nenhuma, nem se preocupou com a dor do outro, só estava pensando em seu benefício próprio. Assim, enquanto é criança, a criança na sua pureza ainda fala por que sente, mas depois que vai ficando, né, mais velho, já sabe que, opa, eu não posso ser sincero, porque senão eu vou me dar mal. Aí a pessoa vai escondendo isso, mas na infância é um período bom para a gente abrir os olhos para isso, e tem tratamento, né, sem ser os casos severos, tem tratamentos. A psicopatia, ela não é considerada uma doença. Ela é uma modificação, né, da estrutura do cérebro. Tem muitos estudiosos que falam como se fosse até um tipo de evolução do cérebro, né? Enfim, o psicopata, ele não sente arrependimento pelo que ele faz, ele tem uma dificuldade de controlar comportamento que vai prejudicar os outros, ele é muito egoísta, ele só pensa em si. Então, assim, a psicopatia é um caso que não é muito, vamos dizer assim, comum, mas é uma coisa que acontece em uma quantidade moderada na sociedade. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que muitos desses, né, políticos, grandes executivos de grandes empresas, têm quadros de psicopatia. Esse negócio que a gente vê, né, de filme, de casos extremos de televisão, onde tem, né, assassinato, serial killer, isso são casos extremos da doença, é o caso mais grave que tem. Mas os casos mais brandos de psicopatia acontecem em nossa sociedade e está espalhado por aí. Tem até um caso famoso de uma criança
que circulou muito na internet, que chamava Beth Thomas. Kill John and Mommy with them and Daddy. Que ela era uma criança que não sentia, né, arrependimento nenhum pelas atrocidades que ela fazia com o irmãozinho dela, tinha vontade, né, de matar os pais dela, que eram pais adotivos, porque a mãe dela morreu, e aí o pai dela começou a abusar dela, e aí a família adotiva ficou com ela, e aí ela falava que tinha que dormir sozinha, porque ela mesma falava, né, que iria esfaquear os pais enquanto eles estivessem dormindo, uma loucura. Mas olha só, pela insistência, né, dos pais, e também com o tratamento, ela obteve cura. E foi um caso extremo, né, porque veiculou no mundo inteiro, e é um caso, né, que eles usam muito por estudo. E essa criança cresceu, se formou como enfermeira, escreveu livros e ajuda várias outras pessoas com transtornos, né, mentais, transtornos de afetividade, de apego, e transtornos mais graves, né, como esses que a gente pode acabar vendo por aí, que pode gerar crimes graves. Muitos psicopatas geralmente vão passar pela vida e não vão fazer crimes, mas eles pode ser até que nem seja percebido, mas o mal que essas pessoas podem fazer pela família delas é muito grande, porque esses psicopatas têm família também. E desde a infância a gente pode abrir o olho quanto ao comportamento dos nossos filhos e pedir ajuda, porque se a gente, né, intervir nesse momento em que o cérebro está com toda a sua plasticidade, né? Plasticidade é o quê? É quando o cérebro tem a capacidade de se reorganizar ou criar estruturas de acordo com as novas experiências. E aí, se essas novas experiências são boas e a gente faz elas repetidamente, isso vai fazer parte de quem que a gente é, e aí a nossa vida vai ser outra, vai ser como dessa criança. Graças a Deus ela teve esses pais, né, os adotivos, que pegaram ela e insistiram, não desistiram dela, cuidaram dela, e ela virou aí uma pessoa que ajuda muitas outras pessoas hoje, porque a magnitude dela é muito grande. A gente pode modificar, a gente tem um poder muito grande, porque tudo isso, repetindo, tudo isso são, eu estou falando desses casos de jornais, são problemas severos, né? Esses que a gente acaba vendo no jornal de assassinatos são problemas severos. As nossas crianças comuns, que normais, né? Elas não vão passar por desafios tão grandes, e é muito fácil para a gente ajudar elas repetindo comportamentos bons que vão fazer parte de quem elas serão no futuro. Então, daí que vem essa preocupação em a gente abrir os olhos, não encarar a infância como um período normal, só bonitinho. A gente tem um trabalho muito importante para fazer, sendo coautor dos nossos filhos. Há muita orientação aí pela internet, muitos vídeos, muitos canais que ajudam as pessoas a obter informações sobre esse período crucial do desenvolvimento humano, que são os primeiros anos aí dos nossos filhos, né? Até os 8 anos, a gente tem, até né, a puberdade em si, a gente tem uma influência muito grande na vida e no desenvolvimento dos nossos filhos. E nos primeiros 6 anos, se a gente vê algum comportamento que não está muito legal, a gente pode trabalhar nisso e tentar repetir os comportamentos bons, porque isso vai fazer parte de quem nossos filhos serão. Tentar abrir os olhos para o que às vezes a gente permite no dia a dia e começa a repetir várias vezes, que serão coisas que a gente mesmo vai refutar lá no futuro. Então, por que a gente vai cultivar essas coisas, esses comportamentos? Esse canal aqui é dedicado a ajudar pais com essas preocupações. Siga o canal, deixe aí o like, se inscreva, se você ficou aqui até agora, esse vídeo, né, ajudou você a refletir sobre isso. Acompanhe, que eu sempre vou aqui propagar esse tipo de informação que ajude a você edificar o seu lar, edificar as suas crianças. É lógico que muitas crianças por aí não vão ter essa oportunidade, crianças que vivem na pobreza extrema e vivem em lares desestruturados, pais que fazem uso de droga, vivem nas ruas, vivem dramas inimagináveis. É lógico que essas crianças não vão ter a chance de se desenvolverem plenamente. E pode ser que elas até acabem caindo em criminalidade, em doenças mentais complicadas, porque não tiveram ninguém para ajudar elas a fugirem disso enquanto elas estavam na infância, no momento da plasticidade cerebral. Mas a gente pode fazer isso pelos nossos filhos, a gente pode fazer com que eles se desenvolvam de uma maneira plena, e a gente pode também deixar eles mais fortes para lidar com esse tipo de pessoa que existe aí no mundo também, né? Pessoas mais complicadas. E também a gente pode
interferir no comportamento dos nossos filhos enquanto eles estão pequenos, para evitar transtornos, né, mentais mais simples que a gente vê por aí, né, desses, como eu falei no vídeo, depressivos, de ansiedade, que apesar, né, de não serem vistos assim como essas coisas de jornais que a gente vê, mas tem assolado a nossa população e fazem mal não só para a pessoa em si, faz mal para a família e para todos que convivem com eles. Então a gente pode fazer isso nessa infância, tornar os nossos filhos mais resilientes, mais adaptados aos desafios, aos obstáculos da vida, porque mesmo o rico, mesmo um europeu, mesmo uma pessoa, né, com tudo na mão, ele também vai enfrentar desafios, vai enfrentar obstáculos. Isso faz parte da vida. Então é necessário que a gente faça com que os nossos filhos tenham uma certa estrutura, uma certa força, uma certa casca para serem resilientes. Família é construção diária. E tijolo por tijolo estamos construindo o que os nossos filhos virão a ser. Estamos plantando junto com eles a colheita que eles irão colher. E, independente de escolher o que vai plantar ou não, a colheita é obrigatória. Então vamos ajudar os nossos filhos nesse plantio, nesse cultivo, porque quem sabe o que planta não teme a colheita.